Vocês sabiam que antes de começar a investir, a gente precisa organizar algumas coisas na nossa vida financeira para ter resultados melhores nos investimentos? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que você precisa fazer antes de começar a investir. E tipo assim, você tem que fazer, você não pode deixar de fazer isso. Então se você ainda não começou a investir, esse vídeo é perfeito para você. Se você já começou a investir, você tem que saber se você está fazendo isso ou não. Bora lá! E aí meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme e eu te ajudo a investir com fundamento e com muito mais resultado. Então já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos sobre investimento. Começar a investir é um tema muito legal, porque sempre quando a gente vai começar a investir, a gente não tem muita noção do que a gente tem que fazer para começar a investir e como se organizar para começar a investir. Então hoje, depois de 3 anos investido, eu já sei o que eu deveria ter feito lá no início e eu vou te passar para você adiantar o seu caminho e começar com o pé direito. E bora lá então falar de finanças. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a investir é quitar todas as suas dívidas, caso você tenha alguma dívida ativa no seu nome. Eu tô falando das dívidas que têm juros envolvidos, então pode ser a fatura do seu cartão de crédito que pode estar atrasada, pode ser algum financiamento, seja da sua casa, do seu carro que você fez, pode ser alguma conta de luz ou de energia elétrica que você tem esquecido de pagar, enfim, qualquer conta que tenha um acréscimo de juros ali na mensalidade que você tem que pagar, você tem que quitar ela antes de investir. E sabe por que você tem que fazer isso? Porque os juros do banco, ele sempre vai ser maior que os juros que você ganha no investimento. Afinal, a maioria dos juros ali que a gente ganha nos investimentos são juros que o banco pega das pessoas que estão devendo para ele, né, e distribui para as pessoas que estão investindo nele. Então o banco sempre tira uma porcentagem para ele. Então meio que não faz sentido você ganhar um dinheiro menor do banco em juros e pagar um dinheiro maior para ele em juros, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Então, primeira coisa antes de começar a investir é pague todas as suas dívidas. Se você tem financiamento, tenta adiantar as parcelas para abater os juros que você iria pagar, e depois que você fizer tudo isso, tiver com o nome limpo, sem dívidas, aí sim você começa a investir. Essa é a forma mais inteligente de você fazer o seu dinheiro render. No caso das dívidas que você tem, que você não paga juros, tipo cartão de crédito ou alguma outra coisa que você tenha, aí você pode deixar elas ali para você ir pagando, desde que, né, o investimento mensal não atrapalhe no pagamento dessas dívidas que você já tem. Uma visão que eu vou dar para vocês, e essa é uma visão de ex-bancário, porque eu sei como é que as coisas funcionam, não deixe o banco explorar você, explore ele, porque no banco a gente tem 2 tipos de pessoas: as que são exploradas, que são as que pagam juros, e as que exploram ele, que são as que investem e ganham dinheiro lá com ele. Então seja um explorador de bancos, fechou? A segunda coisa que você tem que fazer antes de começar a investir é criar um plano de investimentos. O que é um plano de investimentos? É basicamente um planejamento que você vai ter de quanto dinheiro você vai conseguir investir mensalmente. Muita gente, quando está começando a investir, não faz um plano de investimentos, e aí elas meio que investem ali o dinheiro que sobra por mês, sabe? Tipo, esse mês eu ganhei R$1.000 e gastei durante o mês inteiro, sobrou R$100 aqui, eu vou investir. E não pode ser assim, não tem que ser assim, porque se você deixa para investir só no fim do mês, durante o mês você vai gastar o seu dinheiro, às vezes vai ver alguma coisa ali, vai comprar, e aí quando a gente tem dinheiro disponível na conta, é muito mais fácil da gente gastar com besteira do que quando a gente não tem, porque quando a gente não tem, a gente realmente não tem. E aí o plano de investimentos, ele entra basicamente nisso. Agora na tela tá passando uma imagem para vocês que vai ser muito fácil de eu explicar para vocês. E aí aqui eu trouxe um plano, né, de investimentos com salário de R$1.500. Nesse plano de investimentos a gente vai definir a princípio os custos fixos que a gente tem mensalmente, ou seja, os custos que a gente tem com água, luz, internet, transporte, todos esses custos que a gente precisa deles para viver. E aí a gente vai definindo o nosso salário, né? E sempre esse valor vai ter que ir para os nossos custos fixos. Depois que a gente definir os custos fixos, a gente vai definir os custos variáveis, que são aqueles custos que ocorrem durante o mês e que nem sempre a gente consegue prever eles, né? Como por exemplo, eu cismei de sair com os meus amigos à tarde, ou então precisei de fazer um lanche aqui depois do trabalho porque não deu para levar almoço. Tem essas coisas que acontecem na nossa vida. Então você separa aqui parte do seu salário também para custos variáveis que acontecem durante o seu mês, e parte do seu salário você define como investimentos, né? Depois que você separa esses valores aí do seu salário, você sabe exatamente com o que você vai gastar o seu dinheiro, fica muito mais fácil você investir, e todo mês que você receber o seu dinheiro, você vai investir ele no dia que ele cair na conta, porque aí você não vai correr o risco de passar um mês inteiro, né, e gastar aquele dinheiro com besteira que você não gastaria caso você não tivesse aquele dinheiro na sua conta. Então, o plano de investimento ele é essencial para isso, porque a gente deixa o dinheiro que a gente vai investir totalmente controlado, a gente tem também o controle maior sobre as despesas que a gente gasta mensalmente, e a gente tem um orçamento fixo, né, para não gastar além com essas despesas, e isso facilita muito na hora de se organizar. Fora que quando você faz essa separação e investe um valor fixo todo mês, os seus ganhos vão ser muito maiores, porque muitas vezes no investimento o mais importante
nem é o valor que você está investindo, é a frequência que você está investindo aqueles valores, porque se você consegue investir R$1.000 uma vez no ano, você vai perder de uma pessoa que consegue investir, por exemplo, R$400 todos os meses do ano. Então é muito mais legal você ser frequente com os seus investimentos do que você ficar colocando valores aleatórios ali mensalmente. A frequência, ela vai te ajudar a criar o hábito de investir e vai te ajudar a ter resultados muito melhores. O terceiro passo antes de começar a investir é criar uma reserva de emergência. A reserva de emergência é muito subestimada por quem está começando a investir e muita gente acha que não faz sentido ter uma reserva de emergência. Só que eu tô aqui para te falar que a reserva de emergência é provavelmente o ponto mais importante desse vídeo que eu tô falando com vocês. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente traça um plano de investimento e define o valor que a gente vai investir mensalmente, as despesas que a gente vai ter no mês, pode acontecer de durante esse mês que a gente tem os nossos orçamentos definidos, acontecer alguma emergência, como por exemplo, meu dente quebrou ou então o pneu do meu carro furou. Como eu tenho o orçamento totalmente definido aí do dinheiro que eu vou gastar no mês, muitas vezes essas emergências que acontecem, eu não consigo cobrir com o meu orçamento que já estava totalmente contado. E aí eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, né, para cobrir essa minha emergência. Se eu não tenho uma reserva de emergência para cobrir essa emergência que aconteceu comigo, de onde que eu vou tirar esse dinheiro para pagar a minha emergência? Provavelmente dos meus investimentos, né? E aí, se você tira dos investimentos, pode ocorrer duas coisas. Primeiro, você pode não conseguir tirar, porque muitos investimentos têm um prazo para resgate, e você pode também tirar o seu dinheiro desvalorizado, como é o caso das ações dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Nem sempre eles estão com lucro, e aí se você precisar tirar eles no dia que eles estão desvalorizados, você vai perder dinheiro. Então a reserva de emergência entra justamente por isso. Sempre que acontecer uma emergência, você não vai tirar o seu dinheiro dos seus investimentos, você vai tirar ele da reserva de emergência, e aí você vai ficar tranquilo e deixar os seus investimentos tranquilinhos lá na conta da corretora. Você não vai mexer neles. Eles vão continuar rendendo muito bem lá na sua conta da corretora e você vai conseguir pagar a sua emergência tranquilamente também, sem muitas preocupações. Então tudo acontece em uma perfeita sincronia, sabe? É por isso que a reserva de emergência é muito importante. Eu já vi muita gente precisar de dinheiro e não ter reserva de emergência e apelar para os investimentos, e na hora de resgatar os investimentos perder dinheiro, porque ou teve que resgatar antes ou então resgatou desvalorizado. Então assim, faça a sua reserva de emergência. O valor que você deve botar na sua reserva de emergência é o dos seus gastos fixos por 6 meses. Então nessa imagem que eu passei para vocês uns minutinhos atrás, tem a parte aqui dos gastos fixos, né, que são as despesas necessárias para eu sobreviver. Então nesse caso aqui do salário de 1.500, né, a reserva de emergência teria que ser de R$800, que é o gasto fixo, vezes 6 meses. Ela pode ser maior, mas não é recomendado que ela seja menor que isso. Sobre guardar a reserva de emergência, o melhor local para você guardar ela é em um investimento que renda 100% do CDI e que você consiga resgatar a qualquer momento que você precisar. Afinal, é um dinheiro que vai servir para emergência. Então, eu recomendo que você deixe ou no PagBank, ou no Nubank, ou no Banco Inter, porque em ambos você consegue resgatar o seu dinheiro muito rapidamente. E por último, eu vou dar uma dica bônus aqui para você que me assistiu até agora e que está investindo ou então quer começar a investir, que é a limpeza de gastos. Muitas vezes, quando a gente vai investir, a gente faz o nosso orçamento e define quanto a gente vai investir, só que a gente continua pagando as coisas que a gente está pagando atualmente, né? A gente deixa o nosso plano de celular tranquilo, deixa as nossas despesas lá normais e não se preocupa muito com todas as taxas e com tudo que a gente está pagando. Então o que eu te proponho é fazer uma limpeza mesmo em todas as suas despesas. Às vezes você pode estar pagando um plano de celular muito caro e que você não consegue usar todos os benefícios. Isso acontece muito. Eu inclusive estava pagando um plano caro, reduzi, ficou a mesma coisa, eu estou pagando menos agora e o serviço continua o mesmo. Você pode estar com serviços, né, de streaming, tipo Disney Plus, Netflix, você pode ter vários aí e às vezes você não consegue assistir todos eles, né, ou então assiste pouco. Nesse caso você pode ou cancelar alguns ou então dividir com pessoas nesses sites online para pagar menos. Você pode estar pagando tarifas bancárias que você não precisa pagar e aí você tem que ligar para o seu banco para cancelar essas tarifas ou então mudar de banco. Então olha aí todas as despesas no geral e vê quais despesas não são necessárias para você pagar e cancela todas elas, porque quanto menos despesa você pagar, mais dinheiro vai sobrar para você investir e mais resultados você vai ter no futuro, né? Isso aí nem é ser muquirana, isso é ser esperto mesmo e fazer o dinheiro trabalhar por você, porque se você pode ter a oportunidade de investir R$30 a mais cancelando alguma coisa que você não usa, por que você não vai ter essa oportunidade, né? Melhor você dar o dinheiro para você do que ficar dando ele aí para alguma empresa que nem te presta serviço porque você não utiliza os serviços dela. É sobre ser esperto e fazer o dinheiro trabalhar por você. Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês fazem algumas dessas coisas ou se vocês não fazem e deixam tudo pela responsabilidade do destino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no meu canal
canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, e é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.